uma excelência no trabalho do Senhor, já se faz muito necessário de que esse capítulo de número 3, o versículo de número 1 até o versículo de número 7, que são versículos que Paulo vai dar orientação aos presbíteros, que isso já na sua Bíblia já está esmiuçado. Amém? Eu não sei como que está, mas é preciso que você já anteriormente já tivesse estudado isso bastante. Então nós vamos ler primeiro primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Nós iremos ministrar uma palavra de qualificação para o presbítero. Nesta manhã nós estamos aqui reunidos, os presbíteros que estarão recebendo as instruções para as qualificações do presbítero. Então, nós iremos aqui, eu quero pedir aqui o presbítero Rui Felipe para estar lendo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém, também, que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muito bem. Eu quero que vocês tomem nota. Nós temos também um outro capítulo que Paulo também dirige a Tito. É o capítulo 1 de Tito, o versículo do 5 ao 9. Eu quero que vocês marquem aí na sua Bíblia como presbítero, para que vocês possam também tomar como base esses versículos, para que vocês possam estar bastante instruídos na obra de Deus como presbítero da casa do Senhor. Tito, também carta de Paulo escrito ao presbítero Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Esses dois textos bíblicos são os principais que apresentam em forma de instrução e prescrições e qualificações necessárias para o presbítero. Muito bem, vamos ao capítulo de número 1 de Timóteo e Tito 1 e 8. Eu quero que você nota, vamos falar a primeira qualificação. Vamos falar sobre as qualificações do presbítero. Então, toma nota, a primeira qualificação. Está escrita em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. E também Tito 1 e 8. Diz assim, a qualificação, temperança ou temperante. Ou seja, que tenha domínio de si, domínio próprio, temperante.
Isso significa poder ou virtude pela qual o homem pode refrear os seus apetites desordenados. Paulo nos ensina que o presbítero tem que ser temperante, tem que ser temperado. O presbítero, ele precisa de ter domínio próprio. Um presbítero que não domina a si mesmo, como ele conseguirá dominar outrem? Como que ele conseguirá dominar a sua família, a sua casa, o seu cônjuge, se ele não consegue nem dominar a si mesmo? É preciso que nós saibamos que uma das mais importantes, ou um dos mais importantes cargos, função na obra ministerial, é o presbítero. Eu vou repetir isso. Um dos cargos ministerial mais importante na igreja é de presbítero. Muitos são presbíteros, foram chamados, foram vistos, foram separados, mas muitos presbíteros, eles nem sabem o patamar de responsabilidade que ele tem. Muitos levam o seu cargo como se fosse simplesmente um pulo a mais para chegar a evangelista e chegar a pastor. Não sabendo que a função presbiterial, a função do presbítero, é uma função numa igreja local como pilar. O presbítero, ele é um pilar na casa de Deus. Quando o presbítero não conhece as suas qualificações, não conhece os seus deveres, e não sabem nem como agir na sua função, ou quando ele deixa de forma relaxada as coisas correrem como quiserem no seu ministério, ele nunca prestará um serviço de excelência ao Senhor. Quem recebe o chamado, é preciso que se inteire ao seu chamado. Então, eu fui chamado para o presbitério, você foi chamado para o presbitério, é preciso que você se inteire, se interessa, tenha interesse na função pela qual você foi chamado. Para que assim você tenha as qualificações para servir não ao pastor, mas para servir a Deus, para servir ao Senhor, porque todo presbítero que vai servir bem a obra do Senhor, porque ele foi chamado para trabalhar na obra, o que vai acontecer? Ele vai servir bem à igreja, ele vai servir bem ao pastor, ele vai servir bem na casa de Deus. Se ele não serve bem a Deus, ele não vai servir bem ao pastor e jamais servirá bem à noiva de Cristo. Ele é um presbítero só
de nome, aguardando passar um tempo para ver se chega a ser evangelista, um pastor, mas ele nunca se qualifica na posição em que ele está. E isso é uma tragédia para a vida do presbítero. Porque o presbítero, ele precisa de ter esse domínio próprio, dominar a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, o que você faz? Você vai fazer com que você mesmo parte para cima para se qualificar para esse tão tremendo chamado ao presbitério. Eu sou uma coluna na igreja, eu sou um pilar na igreja. Deus me convocou, me convidou, Deus me chamou para esta obra, então eu vou dedicar ao meu chamado. Por que a maioria não se dedica no seu chamado? Porque tem apetite desordenados, desfreados para outras coisas. Ele não tem domínio próprio. Ele consegue fazer as outras coisas, mas ele não consegue investir no seu chamado. Por exemplo, se eu perguntar aqui, ou se eu perguntar para você que é um presbítero e que está assistindo este vídeo, porque quer melhorar mais as suas qualificações, qual é o tipo de curso que você está fazendo para você melhorar o seu chamado? Qual o tipo de esforço que você está fazendo para você aprender mais? Por que você não faz isso? Porque você não tem domínio próprio. Você não consegue. Porque você não consegue se dominar. Então, é preciso que este obreiro ele tenha domínio próprio, o presbítero tenha o domínio próprio. O homem temperante ou moderado é aquele que não se deixa arrebatar por extremos, não pode ser extremista, precisa ter controle e domínio de si e dos seus atos, precisa ser autodisciplinado e autocontrolado. Quando nós falamos de domínio próprio, nós falamos também de temperança, como diz Paulo no capítulo 3 e o verso 2 da sua primeira carta a Timóteo, que ele fala sobre a temperança, que nós também devemos ser temperados. Nós temos que ser moderados, não exagerados, porque tem muita gente, tem muitos presbíteros que é muito exagerado. Ele não é temperado, ele não tem temperança, ele não é moderado, ele sempre deixa com que a sua desordem, o seu apetite desordenado, para certas coisas, deixa lhe levar. E com isso tem muitos que até mentem. Presbítero, chamado, vocacionado por Deus, por não ter essa temperança, por não ter esse domínio próprio, até mentirinhas. E isso é um perigo na vida de um obreiro, mentir. Porque não existe mentirinhas e nem mentironas. Mentira é mentira. E o obreiro, ele deve ser verdadeiro. Uma outra coisa que Paulo também diz que o presbítero, isso aqui são qualificações para o presbítero, que o presbítero também é preciso. E o que ele disse para Tito, ele falou também para Timóteo, o que ele falou para Timóteo, ele também disse para Tito. O versículo 3, do capítulo 3 de 1 Timóteo, e Tito 1 e 7, ele fala também sobre o presbítero
não ser violento, não ser violento, porém com cordato, o presbítero, ele, além de ser temperante, ele precisa também ser uma pessoa calma, paciente, não ser uma pessoa violenta nas palavras, porque quantos espancadores, presbíteros nós temos, que espanca filhos, que espanca esposa, que espanca pessoas no trabalho. Espancar não é só esmurrar, espancar também com palavras agressivas, palavras que realmente fere, que machuca, que destrói, que mata vidas. E o presbítero, ele não pode ser essa pessoa. O presbítero precisa lidar com opiniões diferentes e até com oposição dos seus pares ou dos irmãos. Alguém com gênio manso e pacífico é recomendável para a vida do presbítero. Porque tem muita coisa que às vezes nós não concordamos, que você não concorda, mas é necessário que você tenha uma qualificação a saber lidar com tipos de pessoas que pensam diferente de você. Porque nós temos uma gama de pessoas que pensam diferente da gente. Mas é necessário, isso às vezes acontece dentro de casa, acontece na igreja, com irmãos, com outras pessoas, mas a forma de você abordar, a forma de você falar, a forma de você agir, mostra a qualificação de obreiro que você é. Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas, os presbíteros, os obreiros que fazem parte desta obra, desse ministério, só erram e só fazem errado se realmente quiserem. Porque se tem uma coisa que nós sempre fazemos é dar instrução, é instruir os obreiros, é instruir vocês. Porque a instrução, ela é mais preciosa do que rubis, do que pedras preciosas. A instrução, ela vale muito mais do que o ouro, do que a prata. Então, é necessário que o obreiro, ele seja instruído, ele seja preparado. Irmãos, se tem uma dificuldade grande na vida de um líder da igreja, e principalmente na vida de um presbítero, é a falta de instrução. Pessoa que não tem instrução nenhuma. Ou seja, fulano de tal, ele é presbítero da igreja, não sabe nem qual é a sua função. Presbítero é um peso muito grande. Ser um presbítero é um peso grande. Presbítero da igreja é um homem de uma alta patente. Uma alta patente, é um bispo. Presbítero é um bispo, presbítero é um pastor. Presbítero tem uma qualificação grandiosa, no serviço do Senhor. Mas isso quando o presbítero se qualifica para isso. Porque um presbítero desqualificado, ele se torna pior do que um congregado na igreja. Uma pessoa que simplesmente é um congregado. Um presbítero sem instrução, sem qualificação, sem nenhuma instrução que a palavra de Deus nos recomenda. Então, é necessário que este presbítero, que você, que nós
não sejamos violentos, sejamos pessoas, né, que temos uma forma mais branda para resolver as coisas. Nós só somos violentos, sabe com quem? Que nós devemos ser violentos? É com Satanás. E eu vou aqui até aproveitar aqui um parêntese para ensinar uma coisa para os presbíteros. Porque às vezes tem pessoas, irmãos, usando de violência até com Deus. Sabia disso? E os presbíteros têm que ser instruídos para isso. Tem pessoas dando ordem para Deus. Tem pessoas determinando. Que não sabe o que é determinar. O presbítero às vezes é tão desqualificado que está dando ordem para Deus. Dando ordem para Deus. Deus, vai lá, faz isso. Deus, dando ordens para Deus. Para Deus, irmãos, ninguém dá ordem. Tem presbíteros, obreiros, até pastores, que não têm instruções nenhuma. Usa até de violência até para com Deus. Nós temos que ser violentos só com Satanás e os seus demônios. Só. Temos que exercer autoridade, poder e ordem. Também, outra forma que nós usamos também, de uma forma mais violenta, é com doenças, com enfermidades. Porque quando você dá ordem para uma enfermidade. Você dá ordem para demônios. Aí você tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso, porque às vezes você confunde uma enfermidade e um demônio com Deus. Deus eu determino. E tem até igrejas por aí que ensinam isso, você determinar. E é preciso que nós saibamos o que nós estamos determinando. Nós determinamos a Satanás. Eu determino em nome daquele que me confiou ao presbitério. Eu determino em nome daquele que me confiou o pastorado. Em nome de Jesus, saia. Compreenderam, meus irmãos? É preciso até nós termos a condição de sermos bem instruídos em relação a isso. Porque tem obreiros tão desqualificados que às vezes age até errado, até na oração. Até na oração. Está dando ordem para Deus e não está nem vendo. E Deus só está olhando para o pé dele. Né? E às vezes é um pouco triste, sabe por quê? Porque é o próprio Senhor que chama, irmãos, e vê em nós a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de interesse, de aprender mais, e de buscar mais, e de nos qualificar mais para o nosso chamado. É preciso que os presbíteros estejam. Eu estudei, tive o prazer de fazer os cursos, quando eu ainda era presbítero da igreja. Eu procurei me inteirar mais, aprender mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já estou há mais de 20 anos no ministério, mas até hoje eu continuo aprendendo. Até hoje eu continuo estudando. Até hoje eu procuro a continuar a saber, a entender que eu não sei nada. Que as minhas condições são poucas. Porque o maior problema é esse, quando a pessoa acha que ele já sabe. Ele pensa que ele sabe. Por isso que ele não vem no curso teológico. Ele não faz curso teológico porque ele é sabido demais. Não precisa. Né? Ele não faz nenhum outro curso paralelo de buscar, de aprender, porque ele não precisa. Irmãos, tem presbítero, escuta, tem presbítero que não sabe cantar um só hino. Um hino. Um louvor, ele não sabe cantar.
Se pedir para ele dirigir um culto em uma casa de uma família, em um lar, é perigoso passar vergonha, porque possa ser que não tenha alguém ali qualificado para cantar um louvor, e ele não sabe cantar, ele não sabe abrir a harpa e cantar um hino. Ele não sabe dirigir. Ele não sabe para ele como é que ele vai ensinar para os outros. Você que está compreendendo a responsabilidade que tem um presbítero da igreja? Procurar cada vez mais a aprender para que nós possamos servir melhor, para que nós possamos mostrar para nós mesmos que o chamado que Deus nos fez vale a pena honrar o Deus que chamou. Quando assim nós fazemos, assim nós estaremos honrando a Deus. O capítulo 3 e 3 de 1 Timóteo fala sobre inimigo. O presbítero tem que ter inimigo. Inimigo de quê? Está escrito o que aí? Inimigo de contendas. O presbítero não deve ser violento. O presbítero não deve ser, o presbítero deve ser temperante. O presbítero tem que ser inimigo de quem? Inimigo de contendas. Irmãos, tem gente que gosta de uma contenda, não tem? Tem gente que gosta de uma controvérsia, gosta de contender, brigar. E o apóstolo está nos dizendo que o presbítero não deve ser contendeiro, não deve querer ficar disputando. A disputa é muito feio para a vida de um presbítero. Embora nós temos aqui presbíteros novos, que eu vejo que isso é uma honra muito grande para você que é novo e ser um presbítero da igreja, porque geralmente os presbíteros da igreja eram escolhidos os anciãos, homens de cabelos brancos, pessoas com idade. Inclusive a palavra presbítero significa idôneo. Presbítero significa idôneo, ou seja, uma pessoa madura, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem inimiga de contenda, que não ama a contenda, que não gosta de disputas, uma pessoa pacífica, uma pessoa moderada. Este é o chamado para o presbitério. O presbítero precisa de ser uma pessoa pacífica ou uma pessoa pacificadora. Quando você vê uma contenda entre um e o outro, você não põe fogo, não. Você tem que ser pacificador. Não, meu irmão, vem aqui. Ah, mas eu estou certo. Realmente, você está certo. Mas, olha, ele também está certo. Pacificador. Presbítero, irmãos, é de uma postura ilibada. E nesta manhã, eu vos convoquei aqui, para que, só para relembrar vocês, para trazer essas instruções, para que vocês possam servir melhor na obra do Senhor. Porque eu sempre vejo que nós não podemos, eu como pastor, e tem inúmeros pastores, que às vezes exige dos seus presbíteros, sem antes ensiná-los. Nós estamos sempre ensinando, porque
nós temos o prazer, a alegria de servir bem a Deus e de fazer com que aqueles que têm a sua vocação, o seu chamado, e que foram convocados por Deus a esse tão ilustre chamado, que exerça bem a sua função como presbíteros na casa do Senhor. Eu vou dizer algo aqui para vocês, e vou fazer uma pergunta que é muito interessante. Muito interessante. Presbítero ou presbício? Porque tem uns que está mais para presbício do que para presbítero. É contendeiro, é briguento, briga com as pessoas da igreja, briga com o pastor. Ele é mais fiscal do que um presbítero, quer mais fiscalizar. Nós temos igrejas no Brasil, aqui tem brasileiros, que os presbíteros, irmãos, tem pastor que não quer ir para aquela certa igreja por causa dos presbíteros, porque não são presbíteros, são presbícios. Eu tenho uma coisa comigo, muito forte comigo. Eu tenho uma coisa muito forte comigo. O que eu tenho forte comigo? Porque eu seguro o cajado que Deus me deu. Eu seguro o cajado que Deus me deu. Mas nós temos no Brasil, irmãos, presbíteros que atormentam a vida de pastores. Pastores atormentados. Pastores vivendo vidas dissolutas. Passa noites acordado por causa dos presbícios da igreja. Homens que estão na igreja simplesmente para trazer transtornos, né? Eles não são inimigos da contenda, não, eles são contendeiros. Em vez de ser inimigo da contenda, não, são contendeiros. Em vez de ser pacificadores, não. Quantos e quantos, irmãos, presbíteros colocaram pastores para correr da igreja? Eu sou um pouquinho diferenciado, porque Deus me deu um cajado. Deus me deu o cajado, eu seguro com firmeza o cajado. Se alguém quiser tomar, leva na cabeça. E leva com força porque o cajado tem que estar seguro. E nesse caso, esses presbícios são homens infiltrados dentro da obra de Deus. São homens infiltrados dentro da obra de Deus. E aí existe um problema, porque ele tem família. Tem 2, 3 famílias na igreja. E aí, não pode mexer. Não pode mexer, porque se o pastor mexer, vai dar problema na família toda. Estão compreendendo? Ele vai crescendo dentro da igreja. Uma certa feita, um pastor contou na convenção que um pastor levantou na convenção e falou: pastor presidente, eu quero pedir agora para o senhor levantar aqui os pastores e fazer uma oração agora urgente para a família de um presbítero lá na minha cidade, porque o presbítero estava passando numa mata e uma onça matou o presbítero. Pediu o pastor presidente para levantar e fazer uma oração pela família do presbítero. Aí um outro pastor de lá gritou: ei, pastor,
Veja com essa onça para passar lá na minha igreja. Essa onça passou no lugar errado, tinha que passar na minha igreja. Porque tem algum cara de presbítero lá que só Deus. Amém, meus irmãos? Então, é preciso, irmãos, que os presbíteros sejam inimigos de contenda. Olha, se por acaso, escute o que eu vou dizer, se por acaso você te jogarem em uma contenda, você cair em uma contenda, desperceber e cair, pague caro para você sair dela sem lesão. Pague caro. Sabe o que é isso que eu estou dizendo? E vale a pena, às vezes, você tomar qualquer tipo de prejuízo para você não se manchar. Essas viagens que nós fazemos para Israel, e às vezes tem gente, como eu sou responsável pela caravana, tem gente que faz proeza, né? E colocando a gente em dificuldade. Aí alguém diz assim para mim: pastor, mas o senhor é muito bobo, tem que ir para cima. Eu disse: ô, meu filho, deixa quietinho lá. Sabe por quê, meu irmão? Você tem que fugir de contenda. Vale a pena você às vezes perder. Lembra, eu sou um presbítero da igreja. Não sou qualquer pessoa, não. Deus me confiou algo, uma patente forte. Não pode estar entrando em qualquer enrolada, não. Seja inimigo da contenda. Tudo que lhe traz contenda, problema, dificuldade, fuja. Em casa, com mulher, com filho, com patrão, no trabalho. Fuge de qualquer contenda, porque ela será prejudicial ao seu ministério. O versículo de número 7 de Tito 1, leia para mim Tito, capítulo 1, estou com a Bíblia aberta, para você marcar. Tito 1 e 7. Vamos lá, pega o primeiro. Não, o quê? Seja irrepreensível. É necessário que o presbítero seja irrepreensível. O que é isso, irmão? Uma pessoa que não leva a repreensão. Parou para pensar nisso? Irrepreensível. Ele trabalhar, ele fazer de tudo para não se manchar, não se macular, não ser chamado atenção, não ser repreendido. É tão imaculado, tão preparado, que ele é irrepreensível, porque ele anda na linha, ele faz certo, ele faz correto, para que ninguém venha lhe chamar a atenção. Irrepreensível. Dessa forma, o obreiro
que é irrepreensível, ele mostra um caráter diferente, ele mostra um excelente esposo, ele mostra um excelente trabalhador lá na empresa. As pessoas olham para ele e dizem assim: não, fulano de tal, não. O patrão já conhece fulano de tal, não. Porque ele tem uma natureza tão voltada para o seu chamado, que ele é ilibado. Eu não vou fazer isso, isso vai me macular, isso vai me sujar. Então, ele vive numa postura tão forte, que verdadeiramente ele não vai receber repreensão, porque é irrepreensível. Agora, o obreiro sabe, olhe para cá, o obreiro sabe que precisa de vir à oração. Ele sabe que precisa de vir à oração, aí ele não vem. Ele fica esperando o pastor repreendê-lo. É um presbítero da igreja. Ele sabe que tem que participar das orações, porque é convocado como presbítero da igreja, como esteio, como pilar, manter a obra do Senhor em oração. Mas ele não vai na oração, ele vai de vez em quando, para marcar um cartão. Ele espera ser repreendido pelo pastor. O pastor está sempre falando no púlpito: olha, irmãos, e ele está olhando, será que é? Ele está procurando, o pastor está falando com ele. Ele está dizendo: coitado do pastor, está tentando trazer esse povo para a igreja, para orar, mas coitado. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Presbítero, meu irmão, ele está colado. Presbítero não precisa ficar cobrando para ele vir na igreja. Mas um presbítero cobrar para congregar? Que presbítero é esse, irmão? Presbítero ser cobrado para dar dízimo, para ser fiel? Presbítero é irrepreensível. Um presbítero, que tipo de presbítero? No final, na nossa segunda reunião, que daqui a pouco nós vamos ter, eu vou aqui perguntar se tem alguém que queira entregar a credencial. Está na pauta da segunda reunião. Porque às vezes tem pessoas que não querem dedicar ao seu chamado. E não vale a pena manter-se como tal, sendo que não é. Presbítero, irmãos, ele é irrepreensível. E eu fico olhando, irmãos, às vezes, como que a pessoa tem uma cara de pau de subir no altar para adorar, para dirigir culto, para fazer momento ofertório. Até momento ofertório o cara tem coragem de fazer. Até pedir às pessoas para contribuir com missões, ele pede, mas ele não contribui. Presbítero ou presbicho? Faça uma análise em você. Você na internet, faça uma análise. Olhe para você e veja que tipo de presbítero você é. Você é uma pessoa irrepreensível? Ou às vezes quando o pastor está dando os ensinamentos, ou quando o pastor está fazendo cobranças na igreja, está fazendo só para a igreja, ou você está também metido no meio? Então, o presbítero
ele é irrepreensível. 1 Timóteo 3:2, Tito 1:8. O presbítero também deve ser sóbrio. Deve ser sóbrio, moderado, não dado a excessos, especialmente, pasmem vocês o que eu vou falar, no comer e no beber. É preciso que nós tenhamos uma moderação, sejamos sóbrios, moderados. Sóbrio, irmãos, é alguém que não está bêbado. É alguém que não está cambaleando. Sede sóbrios. Porque o presbítero, irmãos, não pode ser aquele que cambaleia. Uma hora está lá embaixo, outra hora está aqui em cima. Uma hora está bem e a outra está ruim. Uma hora é e a outra hora não é. Uma hora está e a outra hora não está. Não tem uma verdadeira sobriedade na sua vida, no seu ministério, que inclusive uma reunião como essa, às vezes é até pesada para alguns, porque não querem dedicar ao seu chamado, não quer dedicar a sua vida ministerial, presbiterial, não quer dedicar, não tem vontade, não tem desejo, quer fazer a obra do Senhor de qualquer forma, de qualquer jeito. E uma coisa muito importante, queridos, é o obreiro ser sóbrio. E aqui, falar sobre sóbrio, fala sobre também ser moderado. É preciso que o presbítero tenha muito cuidado, até na hora de comer. Porque nós somos observados em tudo, irmãos. Quando for colocar o prato, não coloque para derramar. Não seja exagerado. Coloque pouco. Olha para o número de pessoas que está ao seu redor. Deixe para eles também. Às vezes, alguns tratam de uma tal forma, fora da moderação, que é vergonhoso. É vergonhoso. E é preciso que o presbítero, irmãos, ele tenha essa alta qualificação. Seja moderado, seja sóbrio, seja inteligente. Não seja glutão. E a Bíblia diz que os glutões não herdarão o reino dos céus. Pastor, e agora? Eu gosto tanto de comer. Você vai continuar comendo, meu irmão, mas coma bem, mas coma com moderação. Tenha cuidado. Você é um presbítero da igreja. Coloque isso na sua mente. É um simples detalhe, parece ser até uma bobagem falar o que eu estou falando aqui, mas não é, irmãos. Você conhece um obreiro, um presbítero qualificado em tudo, até a forma dele colocar o prato para comer, até a forma dele beber, dele tomar alguma coisa,
Tem uns que enchem o copo que derrama. Que com medo de não sobrar, ele vai enchendo até na topa derrama. Coloque o copo da bebida, deixa pelo menos 2 dedos antes de encher. No máximo leva até 2 dedos antes de encher. Para que você não derrame nos outros, porque isso é vergonhoso. E também não derrame em você mesmo. Até esses pequenos detalhes eu gosto de ensinar. Depois vai lá, se tem, coloca mais. Repita. Coloque pouco. Foi bom? Tem mais? Vá lá, coloque mais. Mas não seja exagerado. Para que você não seja convidado para ir numa casa somente uma vez. Amém? Já foi convidado para ir em alguma casa aí, a pessoa só convidou uma vez, isso é porque ele não quer repetir a dose, não. A experiência não foi boa. Já comeu para os outros, para os outros anos todos, né? Muito bem. Outra coisa que Paulo diz também a Timóteo, 3:2, para ser modesto. O que é ser modesto, irmão? Modesto é uma pessoa que não é orgulhoso, uma pessoa humilde. Quando você vai falar de você mesmo, não fala com orgulho, de uma forma orgulhosa. A Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso e exalta o humilde. Não seja essa pessoa, seja modesta. Pessoa modesta, fulano é modesto. Que qualificações, irmãos, tremenda para a vida de um homem, né? Então, seja humilde. Capítulo 3:3 de 1 Timóteo e também Tito 1:7 fala também para não ser dado ao quê? Ao vinho. Não ser dado a bebida alcoólica, ao vinho. Então, tem alguns irmãos que gostam de uma biritinha. Gosta de uma biritinha. E é perigoso, sabe por quê? Porque o homem que viveu lá fora e que bebia, basta somente um golinho para ele voltar para a vida antigamente. Você diz, pastor, não tem nada a ver tomar vinho. Não tem nada a ver beber com moderação. Tem alguns que bebem, né, com moderação. Diz, não há problema nenhum. Mas o Paulo está dizendo que o presbítero não pode ser dado ao vinho. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que for dado ao vinho, ele perde todas essas qualificações. Porque o cara que bebe, ele vira um quê? Uma pessoa desmoderada. É verdade ou não é? A pessoa perde todas as suas qualificações. A pessoa que bebe. E por que às vezes a gente logo corta tudo? E Paulo está dizendo que não seja dado. É justamente porque uma coisa vai chamando a outra. Um pouquinho chama mais outro pouquinho. Aí só mais um pouquinho. Daqui a pouco está na meia garrafa. Daqui a pouco está falando bobagem.
Presbítero falando bobagem. Então não seja dado ao vinho. Ainda em 1 Timóteo 3:3, fala para não ser avarento. Uma outra coisa também muito importante. A avareza, irmão, é uma coisa terrível. Desejo e apego exagerado de acumular riquezas. Tem pessoas que querem juntar dinheiro. Pessoas que querem ganhar. Pessoas avarentas. Ela só pensa em ganhar. E o presbítero da igreja, ele não pode ser avarento. Tem pessoas, irmãos, que são tão avarentos, presbítero avarento, que na igreja, se a igreja for uma igreja que entra muito dinheiro, ele fica de olho no dinheiro da igreja. Eu vou contar aqui algo que aconteceu para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Nós estamos num campo missionário, esse trabalho aqui é um trabalho missionário, e é tudo com muita dificuldade, não tem sido fácil, mas confiando em Deus, como nós confiamos, as coisas acontecem. E tinha um obreiro na igreja, aqui em Portugal, há tempos atrás. Quando nós reformamos o templo ficou lindo, o primeiro templo, sede. E que nós estávamos já com a televisão, com as coisas, já tínhamos começado o trabalho. E alguém procurou o pastor Sânzio, dizendo que queria salário. Não, eu estou prestando um serviço na igreja, eu gostaria de receber. Aí o pastor Santos disse: meu amado, você não sabe como é que é a situação nossa aqui, o trabalho é muito. Eu disse: não, mas eu estou vendo aí, o pastor já comprou uma câmera nova. Olha o avarento, irmão. Comprou uma câmera nova. E agora eu vi aí, chegou 2 microfones sem fio novo, da Shure. O avarento, ele fica olhando até as coisas na igreja. Diz: não, mas eu também quero me sair bem nisso. Até de olho no dinheiro que está entrando na igreja, ele fica de olho. Irmãos, eu tenho uma raiva de gente avarenta. E o avarento, ele é, o avarento, ele é seguro. Ele quer só para ele. Você fala que está precisando de comprar alguma coisa na igreja, ele fica de olho. Ele fica de olho para ver quanto é que vai entrar. Mas ele não tem coragem de ser o primeiro e dizer assim: olha, eu vou dar X. Ele é tão avarento que ele só quer para ele. O avarento só quer para ele. Então, você entendeu? Aí eu não estava, o pastor Santos, eu estava viajando, falou para o pastor Santos: não, mas eu queria, entendeu, ver aí o pastor fazer um salário para mim, porque eu ajudo na igreja, eu estou trabalhando, estou sempre disponível, e eu preciso de uma ajuda de custo e tal. Aí o pastor Santos falou: tá bom, o pastor chegar, vou falar com ele. Aí eu preparei um porrete, coloquei de trás da porta do gabinete pastoral, falei: ô pastor Santos, só avisa o homem que eu cheguei, entendeu? E fala com ele para vir conversar comigo. E eu preparei lá o cacetete. Pastor, mas o senhor disse nesse instante que não pode ser violento. Você
Compreendeu a diferença, irmãos? Você não pode usar com a força com pessoas, irmãos. Mas com demônio que está usando pessoas, você tem que agir com autoridade. Senão você perde o equilíbrio. Tem que ter cajado, tem que estar preparado. Até para conhecer um avarento. Porque tem gente avarenta, irmãos. Pessoas avarentas. E no meio do presbitério, jamais, um presbítero pode ser avarento. É preciso que o presbítero, ele verdadeiramente, ele não tenha este amor ao dinheiro, não tem esse amor a riquezas, não tem nenhum problema com essa questão de dinheiro. Porque verdadeiramente, Deus nos chamou foi para outra coisa. E nós sabemos que existe dois deuses. Eu preguei sobre isso aqui. Só tem um Deus que é concorrente do nosso Deus. Só um. O diabo não é concorrente de Deus. Fátima não é concorrente de Deus. Baal não é concorrente de Deus. O único concorrente de Deus é Mamon, é o dinheiro. E o avarento, ele corre atrás do dinheiro, não corre atrás de Deus. E Jesus, quando chamou a atenção, ele não diz assim, olha, não ameis a dois senhores, porque há de odiar um e amar mais o outro. Jesus chamou o dinheiro de senhor. Não amais a dois senhores. Ou seja, não ame a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não ame a Deus e o dinheiro. Não seja amante do dinheiro. E o presbítero, o pastor, é preciso ter a consciência de que verdadeiramente, que quem cuida de nós é Deus. É Deus é quem prospera, é quem abençoa. Não fica com avareza, não. Tem pessoas, irmãos, que é tão doada para a obra de Deus. Eu sou uma pessoa doada para a obra do Senhor. O que eu tiver, irmãos, eu não faço questão. Eu não faço questão. Se eu estiver saindo de casa para ir comprar carne para o almoço, e eu só tenho aquele dinheiro lá da carne do almoço, e eu encontrar alguém na rua, um irmão ou alguém, e dizer, pastor, olha, eu estou precisando disso, eu sou capaz de dizer assim, ó, meu amado, eu tenho esse aqui, ó. Eu não tenho tudo, mas eu tenho esse aqui. Não, esse aí dá. Então toma. Volto para casa, a mulher diz, cadê a carne? Eu disse, a carne eu dei para o irmão fulano de tal. Ou para ciclano. Porque a gente não deve ser apegado com isso. Compreendeu, meus irmãos? Não seja apegado. Seja uma pessoa doada para essas questões. Não seja ligado, grudado ao dinheiro. Não seja amante do dinheiro, porque você acaba sendo um avarento. E isso é um problema sério para um obreiro. Em Tito 1:8, diz que nós devemos ser amigo do bem. Amigo do bem. Irmão, que coisa maravilhosa, né? Amigo do bem. Você sabia que tem pessoas que é inimiga do bem, irmão? É chamado aqueles do contra. Já ouviu, presbítero Áquila? Que é chamado do cara nunca, tudo ele é contra. Não é amigo do bem. Ele não quer ver as coisas
funcionando. É sempre questionar, sempre trazer transtorno. E o presbítero, ele é amigo do bem. É amigo do bem. Tudo que é bom, ele é amigo. E é preciso que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso ministério, ser amigo do bem. Em 1 Timóteo 3:7, fala que devemos ter bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ser testemunho, dar bom testemunho. Qual é o testemunho? Qual é o seu testemunho? Qual é o nosso testemunho? É preciso que nós tenhamos cuidado, porque o nosso testemunho para os que estão de fora, irmãos, é muito importante. Muito importante. Você pode ganhar alguém com seu testemunho de vida. As pessoas olham para você e vê o seu testemunho. Testemunho para os que estão de fora, a fim para que você não caia no laço do diabo. Porque o diabo, irmãos, o que ele bem prepara para obreiro, para presbítero, é o quê? Laço. E tem muitos caindo no quê? No laço. Já pensou um presbítero laçado? Por quem? Pelo diabo. Foi laçado mais um. E o que nós vemos acontecer nos nossos dias de hoje? É isso, irmãos. Quantos e quantos presbíteros estão aí hoje, lá jogados na sarjeta, caiu na mornidão espiritual, se apostataram da fé. Por quê? Porque não deram um bom testemunho, caiu no laço do diabo. E depois que cai no laço do diabo, meu irmão, para tirar, não é brincadeira. Em Tito 1:8, eu não coloquei aqui tudo na ordem, mas nós estamos estudando esses dois textos que falam sobre essas qualificações do presbítero. É muito importante tomar nota. 1:8 fala sobre o justo, que o presbítero ele tem que ser justo. Justo, irmãos, está falando sobre justiça, sobre retidão, sobre integridade, pessoa íntegro, reto, justo, pessoa justa, tem um senso de justiça, em tudo é reto, tem retidão, é imparcial, é íntegro, é um homem virtuoso, que observa as leis moral, um homem que verdadeiramente mostra esse senso de justiça. Tem pessoas, teve um dos nossos obreiros que me justificou um dia, falou assim comigo, pastor, eu queria falar contigo. Eu disse, tudo bem, meu amado. E eu sentei para conversar com ele, uma coisa tão simples. Ele falou comigo assim, pastor, eu queria conversar com o senhor para dizer o seguinte: eu não dizimei o mês passado, eu queria aqui justificar para o pastor, porque eu não recebi os salários no mês passado, mas este mês eu vou receber os 2 meses juntos e eu dou o meu dízimo. Eu estou justificando para o senhor porque eu sou um obreiro da casa do Senhor, e o senhor vai ver lá que o meu nome não vai constar
Aí eu fui, peguei no braço dele e disse assim: ô meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisava me justificar. Ele disse: não, pastor, por quê? Eu disse assim: não, porque você é uma pessoa justa. Eu sei, eu conheço e sei que você é uma pessoa justa. Você é justo, você é uma pessoa justa, você é um obreiro justo. No caso meu, chega a lista dos dizimistas na minha mão, eu não vejo o seu nome lá, eu sei que houve alguma coisa, porque você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa reta, você é uma pessoa justa. Irmãos, isso é muito forte. Eu vi aquele obreiro, os olhos dele brilhou. Ele falou: senhor pastor, muito obrigado por o senhor pensar isso de mim. Ele disse: não é eu penso, você é assim. Você é essa pessoa. Que coisa maravilhosa é essa, irmão? Que todos nós fôssemos assim. Eu estou dando aqui um exemplo. Estou dando um exemplo aqui de dízimo, um exemplo que aconteceu conosco. Mas a retidão é em tudo. Não é só numa coisa e em outras não. Retidão em tudo, justiça em tudo. Agora, ainda em Tito 1:8, fala também que deve ser piedoso. Eu estou aqui correndo porque está faltando 5 minutos para encerrar o horário. Essa primeira parte. Piedoso, 1:8. Tito 1:8. Quem tem amor e respeito às coisas sagradas é misericordioso, irmãos, e compassivo. Eu sempre falo sobre isso. A piedade, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Às vezes tem pessoas que querem pegar outras pelo pescoço, torcer e matar. Não tem piedade nenhuma. E uma coisa muito forte, pastor Sâncio, que nós temos que usar no nosso ministério, como pastores, vocês como presbíteros, é a questão da piedade. É a questão da misericórdia. Tem presbítero que não tem negócio de misericórdia com ele, não. O negócio logo mesmo é passar a faca no pescoço e matar. A misericórdia, irmãos, é uma virtude que Deus tem e que nós devemos ter. Uma outra coisa que também se agloba na piedade é também a pessoa ser compadecido, compadecer-se com as outras. Você ser misericordioso, porque assim a Sagrada Escritura nos afirma. A misericórdia, irmãos, é uma coisa que tem que ter na vida de um presbítero. Misericórdia, piedade, ser compadecido, né? Ajudar as outras pessoas. Você foi chamado para isso, para ajudar, para manter uma vida piedosa diante de Deus e diante de todos, porque isso é aplausível ao seu chamado. É necessário que nós tenhamos uma certeza absoluta que essas qualificações para o obreiro, ela é de fundamental importância. Agora, eu quero falar de algo aqui que Paulo disse que, além desses pilares que nós falamos aqui agora, é de tremenda necessidade na vida de um obreiro. Mas eu deixei para falar por último. Aqui eu vou falar sobre a habilidade, sobre a competência e também sobre a maturidade desse presbítero. Olha, habilidade, competência e maturidade. O presbítero ele tem que ser hábil, tem que ser competente, tem que ser maduro. Embora você seja novo, mas é preciso ser uma pessoa madura, competente, né? Uma pessoa que tem habilidades. E uma coisa
que o nosso mestre Paulo aprendeu e ensinou é que o presbítero tem que ser apto a ensinar. O presbítero tem que ser o quê? Apto para, mais uma vez? Outra vez? Apto para ensinar. Agora, é a pergunta que eu faço: como que o presbítero vai ensinar se ele não aprendeu? O presbítero, ele é idôneo, e ele precisa de ter essas habilidades. E essa qualificação está escrita em Timóteo, 1 Timóteo 3 e 2, marca aí, e também Tito 1 e 9, vai falar também que o presbítero tem que ser apto a ensinar. Todo presbítero deve ser um ensinador segundo os padrões bíblicos. Como que o presbítero vai ensinar de acordo com os padrões bíblicos se ele não estuda a Bíblia? Se ele não conhece nada da Bíblia? Como nós poderíamos acreditar em um presbítero se ele não tem nada para ensinar? Não é apto ao ensinamento. Paulo não está dizendo que o presbítero tem que ser um pregador, porque ser pregador, irmãos, não é virtude para todo mundo. Tem muita gente confundindo que às vezes quer ser pregador, e você não foi, às vezes, chamado para ser um pregador. Mas é preciso dedicar a vida no ensino. Dedicar a vida na palavra. Ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. No sentido, queridos, que nos nossos tempos de hoje, como eu aqui iniciei este ensinamento, que os presbíteros eles não estão procurando se qualificar no seu chamado. Então, ele não tem instrução da palavra de Deus. Se ele encontrar com alguém que distorcer a palavra, ele não sabe, porque ele não conhece a palavra. Ele não é dedicado no culto de ensinamento, ele não é dedicado ao culto de ensino, ele não senta para aprender. Por isso que ele não sabe. Quando ele vem para o culto de ensino, ele não aprende, porque fica inquieto na igreja, parecendo uma criança. Pensou um presbítero assim? Na hora da mensagem, ele levanta para ir na casa de banho, levanta para beber água. Presbítero idôneo pode ser esse? Ele está conversando com um, conversando com o outro, ele não pega a Bíblia, ele não marca, ele não tem anotação, não tem nada, irmão. Ele não anota nada, ele não marca nada, isso não é para mim não, isso é para o pastor que é pregador. Eu estou vendo fulano ali anotando, eu não estou nem aí para isso. A mensagem entra no ouvido e sai no outro. O ensinamento ele não marca, um dia eu vou precisar sobre isso, isso é importante. Olha o que foi ensinado, anota, isso, olha, marca. Faz a marcação na sua Bíblia, isso é importante. Eu vou necessitar disso um dia, eu vou precisar disso. Que se você não preparar no aprendizado, você
vai estar desqualificado para ensinar. É preciso estar preparado. E é preciso que o presbítero tenha essa perspectiva da sua vida ministerial, para que ele possa servir bem na casa de Deus. Apto para ensinar. 3:2, marca aí, para que você venha colocar isso em prática. É preciso ter intimidade com a Bíblia, meu irmão, para combater as heresias, para ensinar o reto caminho. É preciso que o presbítero, ele seja um substituto na brecha do pastor. Pastor, tenha confiança de que ele sai, mas ele tem um corpo de obreiro, de presbíteros, que ele sabe ensinar, conhece a palavra, sabe combater as heresias, sabe e conhece os textos bíblicos, conhece a doutrina da palavra de Deus. É uma pessoa bem doutrinada, é uma pessoa bem qualificada, é uma pessoa bem ensinada, é uma pessoa que tem uma postura ilibada. Este é o presbítero que a igreja de Cristo necessita para que a igreja se desenvolva. Vou dizer para vocês uma coisa. Muitos dos presbíteros ficam aguardando no pastor, para que o pastor impulsiona e a igreja cresce. E ele não faz nada, porque os presbíteros é que tem que se ajuntarem, manter uma vida de nobreza na questão de suas qualificações, nas questões da sua excelência no ministério, para que as pessoas cheguem e tenham o prazer. Quem estiver para dar o ensinamento, nós estamos prontos para ensinar, porque o presbítero fulano de tal, ele tem para ensinar, o presbítero fulano de tal, ele tem para ensinar, o presbítero fulano de tal, ele tem para ensinar. O pastor não vai estar na igreja tal dia, mas o presbítero fulano de tal vai estar lá, o presbítero ciclano também vai estar lá. Será quem é que vai trazer a palavra? O presbítero fulano vai estar lá, o presbítero ciclano vai estar lá. A igreja tem um corpo de presbítero local que chama a atenção da igreja, chama a atenção do povo. São obreiros preparados, capazes para ensinar, para exortar, para combater as heresias, para levar o povo de Deus ao caminho certo, ao rumo certo, para que eles não venham viver errantes num caminho sem Deus e sem salvação. E isso parte de quem? Dos presbíteros. Os presbíteros precisam ter essa vida totalmente qualificada diante de Deus. Em Timóteo capítulo 3, versículo 6, eu vou encerrar aqui. E de uma outra oportunidade nós iremos falar sobre outras qualificações que ainda nós temos. 3:6 diz que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não seja neófito. O que é neófito, irmão? Novo, sem experiência, sem capacidade, não tem experiência nenhuma, não tem capacidade nenhuma. E aí alguém vai dizer: moço, como é que o pastor consagrou aquele rapaz tão novo para presbítero? A culpa vai para o pastor que o consagrou. Mas aquele presbítero não tomou a forma de um servo, de um homem desejoso e qualificado, e tomou a postura
postura de uma pessoa, mesmo sendo nova, mais madura. Fulano de tal só tem 22 anos, só tem 25 anos, é novo, mas tem uma postura. Quando eu tinha 22 anos de idade, eu já dirigia igreja, já dirigia trabalhos, e já tinha uma postura que parecia ser um homem de 40 anos. Só olhavam para mim e me viam com aquela postura. Por quê? Porque quando eu fui chamado para a obra, eu procurei me mergulhar na palavra, entender, me preparar. Para quê? Para que eu não fosse vergonha para o reino de Deus e nem para o corpo de obreiros da igreja. E o neófito, irmãos, é um fracasso. Todo mundo fala, aquilo é um meninão. A pessoa fala isso para um presbítero. Aquilo é um meninão. É uma criançona. Irmãos, que coisa triste para um presbítero. Até a mulher fala assim, fulano, não sabia. Então você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser diferente. Por que o vosso pastor está ensinando? Nós temos aqui alguns presbíteros novos que foram consagrados agora. E dizendo aos nossos amados na internet, alguns presbíteros novos que foram consagrados agora. E também os mais velhos estão aqui para aprender de novo. Por que eu estou ensinando? Porque eu não quero que você seja essas pessoas, esses presbíteros neófitos, não conhecedor da palavra, novo, entendeu? Cheirando leite, que não sabe de nada, que não entende nada. Se você foi chamado, é porque você tem um potencial a ser explorado. Agora, se você não se valorizar, certamente você não chegará a lugar nenhum. Eu vou aqui citar aqui mais rapidamente para encerrar. O obreiro, o presbítero deve ser dispenseiro de Deus. Dispenseiro de Deus. Aquele que distribui. O obreiro deve ser esposo de uma só mulher. Uma só mulher. O presbítero deve ser esposo de uma só mulher. O presbítero deve ser hospitaleiro. Sabe o que é ser hospitaleiro? Pessoa que hospeda outrem em sua casa. Hospitaleiro. Tem uns que dizem, não, na minha casa não quero não. Hospitaleiro. Faz de tudo. Olha, pastor, na minha casa tem condição de deixar alguém, vai ter festa da igreja, olha, pode colocar na minha casa, ficar 2, 3 dias lá, não há problema, hospitaleiro. O presbítero também deve governar bem a sua própria casa, porque o presbítero que não governa bem a sua casa, ele não pode governar a casa de Cristo. Ele não pode, certamente, fazer nada na obra de Deus, porque ele não tem governo nenhum na sua casa. O presbítero também tem que ter os seus filhos crentes, servos, que são subordinados a ele. Isso é função do presbítero. Se o seu filho não é subordinado a você, meu irmão, eu fico com dó de você. Se você tem os seus filhos insubordinados a você, você não consegue nada na casa de Deus. Porque se seus filhos não te obedecem, quem é que vai te obedecer? Ninguém. É preciso que tenha uma família ilibada, abençoada, porque você tem que ser o pastor primeiro da sua casa. Você tem que governar primeiro a sua casa bem. Cuidar da sua esposa bem. Cuidar dos seus filhos bem. Que os seus filhos lhe respeitam. E você chega com o seu filho na casa de Deus, você vai fazer isso na casa de Deus. Mas eu não quero. Você não quer, mas vai ter que fazer. Eu não tenho esse negócio, irmãos, de menino mandar nele não. Seja presbítero, seja homem. Quem manda na sua casa é você, quem manda nos seus filhos é você. Não é ele que dita a ordem, é você que dita as ordens.
nesta manhã, aperta o seu cinto. Chega com o cinto apertado na cintura em casa hoje. Seja o governo da sua casa, seja a autoridade da sua casa, seja o homem de confiança da sua casa. Faça a sua casa tremer quando você fala com autoridade em Deus, para que você tenha a sua família sobre a sua submissão. Não é debaixo dos seus pés, porque ensinamos que não deve ser violento, nem espancador. É exercer a autoridade de Deus, para que os seus filhos não caiam no mau caminho, e que as pessoas olhem, olha, ele não pode falar nada e não pode me instruir. Você como presbítero, daqui a pouquinho eu vou ensinar aqui na segunda reunião, vou dizer algo aqui para vocês, eu vou dizer aqui uma coisa: se você não tem condição nem de orientar a sua casa, como é que você vai dizer para um irmão, ô meu filho, vem cá você, por que você não faz parte do ministério de louvor? Por que você não faz, ô filha, vem cá minha princesa, por que você não faz parte do ministério de louvor? Você como presbítero querendo organizar a igreja como dispenseiro de Deus, como governo na casa do Senhor. Ele disse, mas você não tem, nem o seu filho está lá, você está falando para mim isso o quê? Talvez a pessoa por educação nem te fala isso, mas lá por trás, na mesa da casa dela, quando ela for jantar, for almoçar em casa, vai dizer, ó pai, ó mãe, o presbítero fulano de tal veio me falar sobre isso. Engraçado, né? Que os filhos dele não estão lá. Compreendeu, meu irmão? Governe bem a sua casa. Tenha uma mão firme para que você seja o obreiro que agrada ao Senhor. Na casa do Senhor, na sua casa, na rua, aonde você estiver, tenha essas qualificações. Seja habilitado, seja qualificado, seja um homem de Deus que não se dá por se envergonhar, para que o diabo, ele não venha verdadeiramente jogar você no laço, te laçar. Então, seja habilitado, competente, maduro, tenha excelência em tudo que você faz, qualifique-se na obra de Deus, porque o Senhor vai agradar disso e você vai dar vida ao seu ministério. Amém? Deus abençoe os irmãos internautas. Aqui uma pequena palavra para os presbíteros nesse dia e para você também que se interessa pelo assunto. Deus abençoe todos vocês.